A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje vamos tratar sobre algumas questões sobre, novamente, Ezequiel. Vamos trazer um panorama total de como a profecia dele se inicia e como ela termina. E sabe, irmãos, estou aqui com minha roupa de trabalho. Eu quero que vocês tenham paciência, por mais que meu canal seja pequeno, eu sei que tem pessoas aqui que me escutam, que esperam por esses vídeos e tudo mais. Mas eu me esforço muito no meu dia para poder ler as Escrituras, meditar, conversar com outros irmãos para saber se de fato o que eu estou pensando está de acordo com a palavra, porque a Escritura diz que nós afiamos um machado com outro machado, com ferro, o ferro será afiado. Isso quer dizer que quando nós temos alguém para conversar e refletir juntos, e nós podemos chegar a um entendimento mais completo, mais sadio e mais de acordo com o esboço total da Escritura. Então, eu tenho pouco tempo no meu dia, geralmente eu trabalho de 10 a 11 horas por dia em pé, porque eu trabalho como professor de academia, então eu trabalho muito em pé. Então, eu tenho pouco tempo para estudar de fato. Mas todo o pouco tempo que eu tenho, eu tento me dedicar o máximo possível e sempre junto a essa unidade da fé, que eu acho que, na verdade, eu tenho um entendimento disso, que sempre que Deus quer manifestar algo grande aos seus servos, ele nunca manifesta somente um. Ele sempre sai dando partes para cada um, para que cada um com sua parte venha e una ela a uma unidade e faça dela um grande conhecimento. Então, o texto o livro de Ezequiel, ele vai trazer textos de difíceis interpretações. E nós vamos perceber que ao longo de, no mínimo, aí 2000 anos de história da igreja, nós vamos perceber que muitas pessoas tentaram interpretar, seja literalmente, seja espiritualmente, seja em uma interpretação balanceada, todas essas questões de aqui. E eu acho que a base fundamental para que nós possamos entender o que o profeta Ezequiel está querendo trazer, Deus está querendo trazer através dele, são primeiramente entender questões históricas. Olha só, Ezequiel, diferente de Daniel, estava cativo, mas entre o povo, entre a grande massa das pessoas. Enquanto Daniel estava mais destinado aos homens de mais poderio, de mais excelência no reino, entre os príncipes, entre os mais ricos. Nós vamos perceber que Ezequiel estava no meio do povo. E a primeira revelação que ele recebe, ele tem uma visão de uma complexidade do trono de Deus. Da mesma forma que Deus se apresentou para João, Deus também se apresentou para Ezequiel. Então as duas visões estão muito ligadas. O trono que João viu, Ezequiel também viu. Os querubins que João viu, Ezequiel também viu. Então percebam bem que há um contexto onde essa profecia é dada a Ezequiel. Ezequiel está no meio do povo cativo, esperando acabar os 70 anos, os mesmos 70 anos que foram ditos a Daniel, que seriam 70 semanas. 70 semanas de anos, 490 anos, até que tudo se consumasse. Então, da mesma forma que Daniel recebeu uma promessa para retorno à sua cidade, para edificação de um templo, para reestruturação do povo, assim também Ezequiel recebeu essas promessas. E todo aquele povo que estava no cativeiro de Judá, e também aqueles que estavam longe da casa de Israel, do norte, eles receberam essas profecias. E eles tinham um entendimento de que Deus saiu do templo de Jerusalém. A glória de Deus sai do templo de Jerusalém. E Deus começa a demonstrar a Ezequiel por quê. Por causa da idolatria, por causa da profanação. E nós vemos a glória de Deus por uma visão saindo do templo. E essa glória de Deus, ela retorna para o templo. E olha só que interessante, Daniel, ele recebeu a profecia das 70 semanas, de que de fato o templo seria construído. E nós tivemos a sequência de tabernáculos, o tabernáculo de Moisés, depois nós tivemos uma tenda de Davi. Nós tivemos o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, onde reuniu a tenda de Davi e o tabernáculo de Moisés. Então nós temos agora o templo de Salomão. Nós temos a perversidade dos reis, até que Nabucodonosor vem e destrói esse templo. Depois o povo é levado cativo e ambos os profetas recebem visão de uma reconstrução de um templo.
Só que o povo que volta do cativeiro, o relato é dado por Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu. Eles não edificam o templo que é descrito em Ezequiel, porque eles entenderam que aquele templo falava do reino do Messias. E por mais que eles retornem cumprindo parcialmente aquelas promessas que foram dadas a Ezequiel, a Jeremias, a Daniel, a outros profetas, eles também identificaram que aquele templo que eles construíram pela mão de Zorobabel e Josué, Esdras e Neemias, ele não era o templo de Ezequiel. Foi um segundo templo. E Deus vai falar pelo profeta Ageu e vai dizer assim: ó, vocês estão vendo esse templo e muitos estão se entristecendo. Ageu 2. Muitos estão se entristecendo, mas a glória da última casa será maior do que a primeira. E a primeira casa que Deus está tratando nesse texto é o Templo de Salomão, que era muito mais glorioso e muito maior do que o templo que foi edificado pelas mãos de Zacarias e Zorobabel. Aliás, pelas mãos de Zorobabel e Josué. Nós vamos perceber que os profetas começam a falar dessa última casa como a última casa, o último templo, o templo de Deus, que é maior do que o templo de Salomão. E Jesus Cristo disse o quê? Aqui está quem é maior do que Salomão. Ele também disse: destruam esta casa e eu o reedificarei em 3 dias. E isto ele falava do seu corpo. É assim que João nos dá o dado. Então perceba bem, o povo que estava cativo recebeu essas promessas por mão de Ezequiel. E lá eles viram toda essa complexidade do templo, de uma reestruturação, santificação do sacerdócio, os novos rituais que não são em conformidade com a lei, eles divergem em muitas questões ali. Ele vai ver falta de utensílios, ele vai ver falta de peças do tabernáculo que não poderiam faltar. Ele vê as tribos recebendo a herança de Abraão. Ele vê as tribos recebendo a glória de Deus novamente. No capítulo 43, da qual Deus diz que aqui é o meu trono e aqui também é o estrado dos meus pés. E agora nunca mais me apartarei deles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E Ezequiel 43 diz o seguinte, verso 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta do oriente. E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar, este o que? O templo. É o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei nos filhos de Israel para sempre. Então perceba que a glória de Deus só retorna ao templo depois que o templo é purificado. E nós vamos perceber que nesse contexto mais à frente, as 12 tribos vão receber a herança de Abraão. Então perceba que tudo isso estava na cabeça dos israelitas, encorajando eles a retornar do exílio, a retornar do cativeiro quando cessasse os 70 anos. Mas nós vamos perceber que os 70 anos se passaram, o povo voltou, eles edificaram um templo diferente, um templo muito mais, digamos, de forma mais baixa, de forma mais, como é que eu posso dizer, humilde em relação ao templo de Salomão. Mas este templo, os profetas olharam para ele e diziam assim: está sendo construído um templo que é chamado de a última casa, da qual a glória dela será maior do que a da primeira. Porque a glória desse templo é a glória do verdadeiro Deus, que não habita em templos por mãos de homens. Então eu quero que vocês entendam, todo esse arcabouço é descrito em Ezequiel, do início ao fim. Ezequiel já demonstra a vinda de Deus, a vinda do Cristo, no primeiro capítulo. E agora, no capítulo 43, ele faz esse retorno da primeira visão, novamente, para dentro do templo. E o Espírito de Deus, a glória de Deus, só pode entrar no templo que não é feito por mãos de homens. E a Escritura vai dizer que esse templo é a Nova Jerusalém. Que esse templo também é
o corpo do homem. O livro de Atos, capítulo 7, Estevão vai dizer que Deus não habita em templos por mão de homens. O Espírito Santo habitou cada homem por meio da obra de Cristo. Então, meus irmãos, olha só que interessante. Nós temos que olhar todo o arcabouço do livro de Ezequiel para então entender certas coisas. Então, eu quero deixar mais esse ponto para vocês. Reflitam, julguem minhas palavras, olhem o texto, analisem, comentem se você tem algum questionamento, se você acha que algum entendimento meu está equivocado, mas sempre com respeito, sempre com essa questão da misericórdia. Nós não devemos usar nossa boca como blasfêmia aos outros, nem amaldiçoar o homem que é feito à imagem de Deus por meio da nossa boca. Então, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Amém.